Amigos e amigas, estamos em mais um vídeo do canal do Estudo de Economia da FRJ, na série Crise Covid. Eu sou Eduardo Costa Pinto, professor do Estudo de Economia, e vou entrevistar hoje os professores Norberto e o professor Hernani Teixeira, dois especialistas na área de mercado de capitais, Banco Central, bancos públicos, e nós vamos discutir. Na verdade, vou fazer algumas perguntas e nós vamos discutir quais são as principais medidas do governo atual para combater essa crise, a partir do olhar do que o Banco Central está atuando e também dos bancos públicos, especificamente o BNDES. Boa tarde, bem-vindos, professor Hernani, professor Norberto. Boa tarde, Eduardo. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver assistindo aí a gente. Eu vou fazer uma primeira pergunta. O que consiste os impactos da crise do Covid no que diz respeito à questão da crise do fluxo de caixa das empresas ou do sistema bancário, a questão da relação entre crise real e crise financeira e o quanto vocês acham que isso poderia gerar? Na verdade, o ponto que eu estou querendo botar para vocês é o seguinte, olha, claro que algumas dessas perguntas o tempo é muito difícil, mas eu queria que vocês analisassem as principais medidas, antes até das medidas, os principais efeitos hoje, nesse momento da crise, para a questão da liquidez, para a questão do mercado de capitais, para a precificação dos ativos, e se, por exemplo, há algum tipo de bolha ou risco eminente, para depois a gente avaliar as medidas que estão sendo tomadas, tanto pelo Banco Central como pelos bancos públicos. Okay. Quer que eu comece, Norberto? Por favor. Então, Eduardo, acho que para pensar o que está acontecendo, primeiro, uma situação de epidemia feito essa, acho que assim, nossa geração não tem nenhuma experiência histórica disso, é uma coisa completamente nova. O que ela impacta? Digamos assim, se a gente fosse espremer do ponto de vista econômico, ela, na verdade, ela está gerando uma grande frustração de receitas, ou seja, empresas, famílias, até mesmo governos subnacionais, estão tendo uma frustração de entrada de caixa, como você falou, absurda, e até certo ponto não se sabe quanto, tá certo? Quer dizer, as pessoas vão pagar a conta de luz ou não vão? Isso tem implicação do ponto de vista de quem trabalha na cadeia do setor elétrico, cavalar. Quem trabalha na cadeia do restaurante, cavalar. E assim vai direto. E aí, o que as pessoas... Qual é o problema delas? Elas, de uma hora para outra, vão ficar sem entrada de dinheiro, mas continuam tendo obrigações para trás para pagar. Certo? É o que a gente chama fluxo de caixa. E aí a gente vai ter que se virar. Como é que você pode se virar? Bom, a gente pode pedir emprestado a alguém, a gente pode ter um dinheirinho guardado na caderneta de poupança, né? A gente pode vender alguma coisa que a gente tenha, mas nesse momento está todo mundo fazendo a mesma coisa, então não tem dinheiro ou então está na bacia das almas. Então, é uma situação de todos contra todos, sabe? Assim, aquela coisa meio... a guerra de todos contra todos, num momento assim que gera um caos. Ou seja, tem um nível de incerteza cavalar com uma situação meio caótica disso, né? Muito bem. Isso, obviamente, também, como você falou, deixa o mercado de capitais e a riqueza numa situação também muito complicada. Por quê? Porque eu não sei mais quanto vale o que eu tenho. Nem sei se eu posso tirar dinheiro disso. Então, qual é o preço de uma debênture? Qual é o preço de uma ação? Tudo despencou de uma maneira... Muito bem. Essa é a situação que nós estamos aí vendo. O que pode ser feito? Bom, tem alguma coisa parecida com isso na história que a gente possa olhar? Eu digo assim, claro que tem. Imagina que a gente esteja numa guerra, certo? Alguém está invadindo o seu país, né? E digamos que você, nesse momento, estivesse fazendo um grande processo de ajustamento fiscal. Só para a gente rir um pouco das últimas semanas. Então, o que vai acontecer? De uma hora para outra, você tem que botar exército na rua, tem que botar tanque na rua e tem que botar munição, comida. Para quê? Para enfrentar os caras, porque os caras estão vindo, né? Então, uma situação de guerra, como falou o Macron lá na França, tem
tem alguma semelhança, né? Então, tem um lado que é o seguinte, de uma hora para outra, se alguém entrar gastando nessa economia, enfiando dinheiro por dentro dela, eu vou melhorar a situação de cada um e a situação geral. Ok. Então, como é que os países fizeram, a experiência histórica fez com relação às guerras? Uma coisa muito simples. Inventou-se o Banco Central em 1694 para financiar a Guerra dos Ingleses. E os ingleses, a partir daí, ganharam todas as guerras. Por quê? Porque antes era um horror. O Estado precisava de dinheiro, tinha que taxar todo mundo, emitir moeda, dava inflação, os mercados de capitais se desorganizavam, o rei se endividava, depois matava os banqueiros deles. Então, assim, os caras chegaram e disseram, rei, me dá a moeda. E é o seguinte, eu administro sua dívida pública, se você tiver que fazer guerra, a gente compra a sua dívida, 30 anos com a taxa de juros baixinha, e com isso protege o meu capital. Tudo bem? Tudo bem. Então, o Banco Central foi feito para isso, para situações como essas. Para quê? De um lado, para permitir que o espaço possa gastar praticamente de forma ilimitada. Eu vou dar só um dado que eu acho que é interessante. Em 1942, quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, metade do esforço de guerra naquele ano foi financiado pelo Banco Central. Só para você ter uma ideia. São, digamos assim, percentuais e percentuais do PIB naquela data, de uma hora para outra. Então, esse mecanismo foi inventado para isso, tá certo? E aí, ele tem que ser mobilizado, obviamente, e tal, blá, blá, blá. O segundo coisa que pode fazer é o lado da dívida, ou seja, se eu conseguir fazer uma entrada de caixa para mim, eu melhoro um pouco minha situação, pingo um dinheirinho, certo? Para isso, qual é o grande mecanismo? Eu tenho que pedir dívida, digamos, para banco, que é o que se faz, tá certo? Né? Muito bem. Os bancos, nesse momento, estão com caixa restrito também, porque eles estão com medo de quebrar. Eles também têm as suas restrições. Então, o Banco Central, no tempo, 100 anos depois, 150 anos depois, olhou isso e disse assim, não, há momentos em que o Banco Central tem que entrar e evitar que os bancos quebrem, que o sistema de pagamento vai para o espaço e que a riqueza vá para o espaço. Legal. Isso aconteceu em 2008 e isso também está acontecendo agora. Então, o Banco Central, do meu ponto de vista, mais do que o Tesouro, é a figura mais relevante da capacidade do Estado atuar em momentos como o que a gente está falando. Qual é o problema? O problema é que o Banco Central resolve o problema dos bancos e o Banco Central resolve o problema do Estado. Mas o Banco Central não tem como emprestar dinheiro para mim, para você, para o fulano, etc. E tal. Não tem capilaridade para fazer isso. Ele é um bicho mastodôntico, consegue meter dinheiro dentro dos bancos, consegue meter dinheiro dentro do Estado, mas ele precisa que o Estado gaste, ele precisa que os bancos gastem, ele tem uma certa impotência. E isso, talvez a gente vai comentar, é uma das coisas que o Banco Central está tentando até fazer um pouco mais, mas tem limitações. Então, eu preciso de outros instrumentos para permitir que esse dinheiro flua, que a capilaridade dele vá. E aí eu preciso dos mecanismos do Estado de gasto. Então, por exemplo, o pessoal da saúde tem que gastar a rodo, tá certo? Seguro-desemprego a rodo e assim por diante, tá certo? O Estado, por exemplo, deve entrar para chegar para os bancos e dizer o seguinte, se você emprestar, eu tomo uma parte do risco, porque é disso que se trata, está todo mundo morrendo de medo. Então, eu tenho que melhorar risco nessa história, e só tenho o Estado para fazer isso. E tenho que, de alguma maneira também, criar uma expectativa, reduzir o pânico de que dizer o seguinte, olha, todo mundo vai sofrer um pouco dessa história, e é verdade, todo mundo sofre um pouco, mas assim, as condições medianas, eu vou trabalhar para que medianamente possa fazer. Por quê? Porque diferente de uma guerra, a guerra começa, a gente não sabe quando acaba. Mas essa pandemia, ao que tudo indica que os sanitaristas estão falando e o que os chineses fizeram, é que ela dura 2, 3 meses. Então, não é o fim do mundo, certo? Há para trabalhar as expectativas, fazer, etc. e tal. Agora, o Estado moderno, esse Estado que vem desde 1694, que está aí, etc., que a gente também tem no Brasil, tem condições de enfrentar o que está. É complicado, é complicadíssimo, é complexo, mas tem que fazer, tá certo? Norberto, não sei se você quer comentar também alguma coisa? Eu acho que em relação particularmente a esse último ponto, embora eu acho que a experiência chinesa sugira que você tem 2, 3 meses mais graves assim, em termos de lockdown, de distanciamento social, a desestruturação que você pode ter em termos econômicos, ela pode durar bem mais do que isso. Eu acho que toda a discussão
que está tendo lá fora agora de quais políticas você tem que adotar e como que você vai fazer isso, ela está passando por isso. Vem cá, quanto tempo que isso aqui vai durar, mas não só a economia parada, como é que a gente vai reestruturar a economia depois desse período, basicamente em stand-by, né? Então, o Banco Central também, acho que tem um reconhecimento assim, que ele vai ter que desempenhar um papel que não é, vamos dizer assim, o papel clássico dele na hora de manter a economia funcionando e dar esse novo start, dar essa uma nova guinada para a economia voltar a funcionar. Uma coisa que é importante reconhecer, assim, o Hernani já mencionou isso de uma forma ou de outra, mas é que a gente tem hoje uma crise que é muito diferente de 2008, na origem dela, nos mecanismos que ela se alastrou, vamos dizer assim, no mundo. E a reação dos bancos centrais, ela já está sendo muito viesada pelo que eles fizeram em 2008 e que eles conseguiram alcançar ali. Entretanto, agora você tem novos tipos de problema que o aparato institucional dos bancos centrais ainda vai ter que evoluir para conseguir lidar. Como o Hernani falou, essa coisa do tipo, o Banco Central não consegue dar dinheiro direto para mim, direto para você, direto para uma empresa que está precisando. Ele ainda é uma instituição híbrida, ele ainda é um banco do Estado, ele ainda é um banco dos bancos, mas ele não é um banco das pessoas. Eu acho que o que está na mesa um pouco para se discutir é, e aí, será que o Banco Central pode cumprir esse papel? E se pode, como? Até complementando, o professor Hernani comentou na discussão de como, numa crise desse tipo, os ativos financeiros eles perdem o valor e eles desmancham, vamos dizer assim, tem uma dificuldade enorme de precificação. Dessa forma de atuação que o Banco Central tem realizado nesse momento, injetando liquidez, em certa medida, garante parte dos valores desses ativos, ou a gente ainda não tem claro os impactos desse processo? E aí talvez fosse importante falar quais são as medidas em curso, as principais. Vamos lá. Então, tratando das medidas, assim, acho que o Banco Central, ao longo das últimas 2 semanas, ele veio a público diversas vezes anunciar medidas novas, ele está sendo bastante reativo e ativo na atuação contra todos esses efeitos. A primeira medida que o Banco Central anunciou de maior monta foi a redução da taxa básica de juros, da taxa Selic, fazendo com que o Brasil ingressasse num patamar de juros reais assim, próximos a zero ou mesmo negativos, o que é uma coisa bem rara na história recente da economia brasileira. Outra coisa que foi falada bastante foi a flexibilização do recolhimento compulsório pelo Banco Central, o que geraria uma injeção de liquidez, né? Aí, para quem não é economista de formação, só para dar uma noção, o recolhimento compulsório nada mais é que uma obrigação, um requerimento que o Banco Central faz para que os bancos mantenham nas contas correntes que eles têm no Banco Central determinado montante de valor. Esse montante de valor é proporcional aos depósitos que os bancos recebem do público, de mim, do Hernani, de você, e é como se fosse uma espécie de colchão de segurança, para garantir que quando a gente for lá sacar esse dinheiro das nossas contas, os bancos tenham capacidade de honrar. O que o Banco Central fez? Flexibilizou cerca de 68 bilhões num momento, além de 59 no outro, e além disso, também flexibilizou o que você chama de requerimento de liquidez de curto prazo, que na verdade é uma espécie de recolhimento compulsório, mas um pouco mais complexo, eu não preciso entrar no detalhe técnico, mas a ideia é só que, ao invés de considerar só o dinheiro que você, o Hernani, as pessoas têm nas contas, vai considerar todas as obrigações de curto prazo que um banco tem, ele tem que manter determinados ativos, dinheiro na conta do Banco Central dessa forma. O que isso significa? Na verdade, significa que o Banco Central está dando flexibilidade para os bancos remanejarem os ativos deles, ou seja, mudarem o portfólio deles. Qual o problema e qual a limitação, na verdade, dessa medida? A primeira coisa é que isso não garante, diferentemente como é anunciado na imprensa e pelo próprio Banco Central, que isso vai virar operação de crédito para as famílias e para as empresas. O fato de que o banco está liberado
de atuar de colocar os ativos na conta do Banco Central, ativos de alta liquidez, não significa que do dia para a noite ele vai começar a emprestar. E assim, já nos últimos dias, a gente já viu algumas matérias mencionando que, olha, os bancos não estão ofertando crédito, quem está ofertando taxas elevadas, e isso ainda não está funcionando de um modo, vamos dizer assim, que seja minimamente de acordo com o que se prevê que é necessário para esse momento da crise. E a outra coisa, mas só que isso tem outros impactos. Na verdade, assim, qual é o grande impacto de curto prazo dessa liberação compulsória? Ele tem viabilizar o que a gente chama de mercado interbancário, né? Porque o banco não tem nenhum interesse em deixar um dinheiro para ele. O mercado interbancário é um espaço que você tem grande segurança, que você pode emprestar isso para outros bancos que estão precisando ali de capital num dia no outro, de recursos num dia para o outro e tudo mais. Você pode comprar títulos da dívida pública federal, as tesourarias dos bancos podem começar a investir em outros ativos e por aí vai. Então, na verdade, ao invés de ter um efeito mais pronunciado sobre o crédito em si, no curto prazo, espera-se, pelo menos, que esse impacto inicial do compulsório vá bater no preço dos ativos. Aqui, para ter uma noção, ainda não é super relevante, mas se a gente comparar sexta-feira da semana passada com sexta-feira da semana retrasada, você já teve uma valorização de cerca de 5% dos títulos públicos federais, em média, tá? Uma conta meio de bolso que eu fiz aqui, e no mercado de ações, uma recuperação de cerca de 9,5%. Isso daí é só isso? Não, tem outros fatores exigindo. Mas o ponto central é que, assim, vai começar a ter alguma recuperação do preço dos ativos em função dessa atuação do Banco Central. O que não é garantido? E aí eu chamo o Hernani aqui para comentar mais um pouco sobre isso. É que os bancos privados vão dar crédito. E aí, nesse quesito, a gente vai precisar da atuação dos bancos públicos, especialmente do Banco do Brasil, da Caixa e do BNDES, para conseguir o problema de fluxo de caixa delas nessa situação atual. Muito bom, muito bom. Olha só, eu estava no BNDES em 2008, quando a crise de 2008... E ela, diferente dessa, como o Norberto falou, ela era uma crise no coração, ela começa dentro dos bancos americanos em particular, e aí ela contagia o sistema todo, né? E aí tudo demorou muito mais do que agora, né? Eu me lembro que o Banco Central suspende, a crise começa em setembro, em janeiro o Banco Central estava subindo taxa com o Meirelles, entendeu? O Mesquita e o Toros, que foram alunos nossos lá da faculdade, eram de jeito nenhum, a inflação está alta, essa é uma história conhecida. Mas, de qualquer maneira, o ponto central aí, um dos pontos centrais que o Norberto falou ok, o Banco Central tem capacidade de irrigar o mercado, enfiar via bancos toneladas de dinheiro para dentro do caixa deles e comprar títulos, ou comprar título da dívida, ou eventualmente até títulos privados, entrar pelos fundos e eventualmente entrar pelas famílias ricas também, através desses canais de comunicação. O problema você com isso satisfaz um pouco o pavor, o medo, a insegurança do sistema de pagamentos, das grandes instituições financeiras, dos grandes atores da riqueza. Legal. Isso é importante? É importante pra cacete. Mas isso virar renda, isso virar gasto, isso virar aumento de valor da riqueza, não é tão automático assim, isso a gente sabe também. Então, mas assim, já é um grande momento. Ou seja, eu evito que o impacto inicial da frustração de receita, por razões expectacionais, no primeiro momento, entre e as pessoas disseram: eu vou fazer uma corrida bancária contra os bancos, começar a tirar dinheiro de fundo, e aí alastrar o problema e aumentar ele de magnitude sem necessidade nenhuma. Legal, isso a gente faz. Agora, e aí a ponta final, o nós, como é que a gente fica nessa história, etc. E tal. Eu me lembro de uma história que aconteceu em dezembro de 2008. O presidente Lula, na época, telefona ao presidente do Banco do Brasil e disse: precisamos que vocês, entre o Banco do Brasil, entre e comece a financiar mais, etc. E tal, papapá.
A resposta do presidente do Banco do Brasil à época foi assim, sensacional. Ele disse, o risco aumentou, presidente. Nós somos um banco que tem acionistas privados e nós não queremos prejudicar o rating do nosso banco. Então, a direção do Banco do Brasil, naquele momento, tinha uma cabeça e estava virada nesse sentido de que ele era um banco privado e que dane-se o resto, certo? Eu vou salvar o meu e o resto. O fato de Brasil no nome, ser público, não tinha a menor graça. Tudo bem, o presidente da República usou a prerrogativa que ele tinha e simplesmente demite o presidente do Banco do Brasil em dezembro, coloca um outro e o Banco do Brasil começa a fazer o ciclo. O resultado disso foi que o Banco do Brasil ganhou bastante dinheiro e aumentou a sua market share contra o Bradesco, contra o Itaú naquele momento, etc. Muito bem. Como é que você faz isso? Você pode usar bancos públicos. Legal, certo? Bancos têm uma vantagem enorme, ele já tem contratos, ele já tem clientes. Então, ele já tem uma seleção em que ele consegue rapidamente colocar dinheiro nessas unidades, aumentar a liquidez delas e permitir que ela fique com maior conforto para pagar o seu fluxo de caixa. E isso tem um efeito positivo em diante. Cada um de nós ganha e recebe, ganha e recebe. Na medida que a gente não receba, a gente não paga, e assim por diante. Então, você vai reduzindo o impacto do calote. Tem como obrigar esses caras a fazer? Os bancos públicos você até tem, apesar de que esse governo não me parece que tenha ânimo para fazer uma coisa tão pesada como foi feito em 2008. Entretanto, o que você precisa, e aí já vai uma das minhas críticas ao que está sendo feito. O Estado precisa chegar e dizer para esses caras assim, hoje, diferente de 2008, o problema não é taxa de juros, não é prazo. A dívida pública hoje brasileira tem um prazo médio semelhante à americana. As taxas de juros, como o Norberto falou, em termos reais estão próximas de zero, talvez fiquem negativas nas próximas semanas. Então, o problema não é depósito compulsório, não é o Tesouro fazer funding, emprestar. O problema é risco, certo? A questão central agora é reduzir a percepção de risco que os bancos têm sobre. Então, assim, por exemplo, setor elétrico. As pessoas vão pagar a conta de luz? Eu vou usar de novo porque é um setor que eu estou acompanhando com mais a miúde. Se as pessoas pararem de pagar as suas contas de luz, que foi um pouco que o governo autorizou recentemente, através da ANEEL, as distribuidoras vão ficar sem ter dinheiro para pagar. De cada 100 que a gente paga de conta de luz, só 18 de cada 100, só R$18 ficam com a distribuidora. O resto ela tem que pagar de luz, tem que pagar para as geradoras, tem que pagar para o governo, tem que pagar para o governo estadual e assim por diante. Então, você precisa, de alguma maneira, dizer o seguinte, não pode parar. Se parar de pagar, se houver uma inadimplência, o Estado tem que entrar e bancar isso. O que está sendo discutido? A Câmara de Liquidação do Setor Elétrico vai tomar um empréstimo dos bancos para não onerar o balanço das distribuidoras e vai entrar cobrindo essa diferença. Certo? Eles vão entrar com o dinheiro e assumindo o risco de parte disso. Então, você precisa de medidas ativas dessa natureza. Por exemplo, o Banco do Brasil poder baixar o seu risco e o Tesouro compartilhar risco com ele. Ou o Tesouro diretamente, ou o BNDES. O BNDES poder fazer coisas que ele não estava fazendo. E assim por diante, tá certo? Então, você precisa permitir, tornar mais fácil para esses caras que estão aí, botar dinheiro no mercado o mais rápido possível, da maneira mais confortável possível para eles. Já que a gente tem que aproveitar a situação boa de agora, que não tem um problema de taxa de juros tão grande, não tem um problema de prazo, a gente... E outra coisa, o BNDES tinha 100 bi quando esse negócio começou. Qual era o problema do BNDES pegar 100 bi, pegar o problema de caixa disso, passar 5 anos sem receber e fazer um prazo de amortização de 15, 20 anos? Nenhum. Não tem problema fiscal nenhum nessa história. Isso tudo é uma invenção maluca dessa história. Tudo vai se ajeitar. Agora, do que está sendo feito, a gente pode depois detalhar um pouquinho mais, eu acho que está tudo muito tarde, certo? Mais ou menos... Quando foi isso, gente? Deixa eu tentar me lembrar. Acho que foi mais ou menos no dia 10 de março, o ministro estava falando que o remédio para a epidemia eram as reformas, e o presidente do BNDES, foi no dia 11 ou no dia 12, agora eu me lembrei as datas. No dia 12, o presidente do BNDES, com 100 bi em caixa, estava dizendo, negócio de anticíclico não é comigo, não.
Então, graças a Deus, em 10 dias, tudo mudou. Mas eu estou dizendo, está demorado demais, entendeu? E está muito em parte. O último que eu vou falar agora, e aí passo a bola para você ou para o Norberto, é que uma das coisas que aconteceu em 2008, e aí vou no ponto que você falou, o problema do valor da riqueza, o Banco Central americano começou a comprar papel privado a rodo, e o Central Europeu também. Isso aconteceu. No Brasil, não. O Banco Central não está autorizado a comprar papel privado. Com isso, eu não consigo conectar o Banco Central diretamente com o caixa, pelo menos de algumas grandes empresas que estão... E as grandes empresas são relevantes porque elas normalmente arrastam gente por trás delas, né? Eles mandaram uma PEC agora para o Congresso e tem uma discussão hoje. Mas isso só pode no dia que tiver crise, mas assim não pode. Isso deixa o pessoal conservador extremamente em palcos de aranha, tá certo? Como essa situação. Agora, a entrada do Banco Central, se ele puder atuar cada vez mais forte, o impacto que isso tem sobre os mercados de capitais e sobre o valor da riqueza se potencializa muito. Atuar sobre os bancos é fundamental, segurar a capacidade dos bancos de ter liquidez, segurar o valor de mercado dos bancos, tudo isso é... Mas precisa também que isso tenha impacto sobre a Bolsa. O Banco Central poderia, eventualmente, fazer isso comprando títulos, ações. Bancos centrais no exterior já fizeram isso em outras oportunidades, eu posso citar várias. O Banco Central do Japão em 64, a Autoridade Monetária de Hong Kong durante a crise de 98. Ou seja, as pessoas não precisam, e os bancos centrais não precisam ter pudor, né? Ideologia. Então não tem pudor, ideologia nessa hora. Vale tudo, sabe? Que nem falava o Tim Maia, sabe? Vale tudo. É isso. O jogo hoje é esse, vale, e é nessa situação, entendeu? Podemos depois discutir um pouquinho mais, não sei, Norberto. Norberto, e também professor Hernani, depois voltando, acho que você tocou em um ponto que eu queria também reforçar, o tempo, o time das medidas. Eu acho que tem um outro elemento que você tangenciou que eu acho importante, é a efetividade. Ou seja, esse pessoal com essa cabeça está preparado para o vale tudo no sentido de gastar, saber o mecanismo, a ponta, como chegar. Esse é um ponto que eu queria voltar para você, a pergunta para vocês. E, nesse sentido, também a discussão dos ativos, e me fez pensar sobre isso, como você deixou muito claro no início, a questão do risco. Risco do sistêmico, mas também tem um risco a depender do tempo da questão das grandes empresas. Claro que saiu recentemente já a matéria dizendo que boa parte das grandes empresas está com dinheiro em caixa. E está mesmo porque desde 2008 as taxas de lucro são enormes. Mas algumas das grandes têm uma parte, não minoria, mas tem uma parte que tem muita receita financeira. Então, assim, é nesse sentido que eu queria voltar essa discussão na implementação e na questão dos efeitos, do Norberto comentar e depois o Hernani fazer um comentário sobre isso. Em termos assim, do timing, a primeira coisa, eu acho que até se a gente considerar o conjunto do governo, talvez o Banco Central do Brasil seja quem esteja com uma noção de timing melhor do que o próprio BNDES, o próprio Ministério da Economia. E na realidade, assim, ele já vem anunciando medidas desde o início de março. Tá? Então, a primeira flexibilização de compulsório já foi no início de março, depois você veio com outras medidas. A gente acabou passando direto, mas de flexibilização você exige sempre uma provisão para os créditos que você acha que vão ficar inadimplentes. Eles já flexibilizaram, olha, os bancos que quiserem renegociar crédito, as cooperativas que quiserem renegociar crédito, vão poder fazer isso sem ter esse custo com elas. Teve outras rodadas de flexibilização do compulsório, uma rodada de flexibilização das regras de capital, ou seja, para o mesmo nível de capital hoje, os bancos podem alavancar mais as suas operações ativas, e isso vai em várias áreas, né? Então, eu acho que o que ficou da crise de 2008 e foi incorporado pelo Banco Central é que o timing é muito importante. Uma medida que foi muito relevante em 2008, por exemplo, para assegurar a solidez dos bancos médios, foram os depósitos a prazo com garantia especial, ou seja, é um instrumento que os bancos que esses bancos médios vão poder emitir, e eles têm uma garantia especial do Fundo Garantidor de Crédito,
de até 20 milhões para cada CPF ou CNPJ. Ou seja, você vai permitir que investidores institucionais entrem financiando o Banco Médio e tudo. Só que isso tem que ser feito no início, porque se isso for feito no meio da coisa, no meio da crise, você começa a associar a cada instituição que vai, por exemplo, emitir um DPGE que, olha, essa instituição está com problema. E aí você pode gerar problemas assim de percepção de risco em relação a isso. Então, nesse sentido, acho que a atuação do Banco Central vai na direção correta. Entretanto, como o Hernani falou, ela tem uma série de limitações para você poder ir diretamente comprar uma dívida corporativa de uma empresa no Brasil, uma debênture, você precisa de uma mudança na Constituição. Então, hoje, você levou para o Congresso essa PEC, que autoriza o Banco Central a atuar nos mercados primários, nos mercados secundários, desculpa, de dívida corporativa, na verdade, de todos os instrumentos financeiros, mas de títulos públicos, inclusive. E nessa PEC também é interessante colocar que o Banco Central enxertou ali uma coisa que parecia meio estranha, mas que deixou a base legal para eventualmente poder fazer remuneração de depósito diretamente das instituições financeiras no Banco Central, que era uma discussão que você teve lá atrás. Norberto, explica isso para a gente, Norberto. Vamos lá. O que o Banco Central americano fez lá na crise de 2008? Na verdade, assim, ele inundou os mercados com liquidez. E essa liquidez, ou ela rodava no interbancário, ou ela ficava parada nas instituições. Né? O Banco Central americano ele deu uma opção para as instituições, que era, olha, ao invés da gente trocar essa liquidez via mercado, né, eu crio aqui uma opção especial. Você vai poder ter uma conta remunerada no Banco Central. Você cria um novo instrumento de atuação da política monetária, que é um pouco diferente de como estava. Aqui no Brasil, para trazer discussão para a nossa realidade, você tem uma discussão sobre o tamanho da dívida bruta, da dívida pública bruta aqui. E as operações que o Banco Central faz com os bancos para regular a taxa básica de juros, para fixar a taxa básica de juros, elas são contabilizadas como dívida pública, em última instância. São as operações compromissadas. E a dívida bruta, né, ela entra nesse cálculo e vários economistas mais ortodoxos vão dizer que a dívida bruta está crescendo. Mas, na verdade, é só o Banco Central fixando a taxa de juros e fazendo as operações que ele tem que fazer para isso. Quando você cria o depósito remunerado no Banco Central, as instituições financeiras não precisam ir no mercado para obter algum retorno para o ativo deles. Eles podem ir direto no Banco Central. O Banco Central vai oferecer alguma taxazinha que vai ter lá. Ainda não está claro, assim, numa primeira leitura, a proposta de PEC que foi enviada abre essa possibilidade, mas ainda não está claro como é que isso vai ser regulamentado, se isso vai para frente mesmo, se isso vai cair no Senado e tudo. E o que se fala mais, efetivamente, são os efeitos da PEC sobre a possibilidade do Banco Central atuar diretamente nos mercados. Entretanto, e aí abro para o Hernani, de repente, comentar mais alguma coisa em cima disso, o Banco Central ele vai ter uma limitação assim, da própria capacidade que ele tem de afetar a criação de renda na economia. Ele pode afetar diretamente o preço dos ativos, mas você não tem ainda um mecanismo que garanta a renda, que garanta a demanda efetiva em última instância, para que a economia volte a circular. Então, embora o Banco Central anuncie que tenha vários objetivos com a atuação dele, segurar a solidez do sistema financeiro, ou seja, garantir que essa crise sanitária, econômica, não se torne uma crise financeira, manter o funcionamento dos mercados interbancários funcionando. A gente não quer que nenhum banco quebre aqui no Brasil. A gente quer que o crédito continue fluindo. Entretanto, eu e o Hernani, a gente já conversou um pouco sobre isso antes. Assim, o Banco Central pode fazer isso diretamente? Olha, a gente já tem aqui no Brasil mecanismos de direcionamento de crédito que são regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional e operacionalizados pelo Banco Central. Você poderia criar uma espécie de direcionamento de crédito nesse momento? Poderia.
mas é uma medida mais difícil, que você teria que fiscalizar, teria que botar na mão dos bancos privados, que tem uma grande base de depositantes. Então, é mais fácil você garantir que você tem uma atuação sólida e significativa por meio dos bancos públicos, né, do que essa medida um pouquinho menos eficaz. Mas a ideia toda é que assim, o crédito vai servir como impulso efetivamente para a economia brasileira retomar no futuro próximo, talvez no final do ano, no quarto trimestre, alguma coisa assim, ou eventualmente só no ano que vem. E isso descamba para uma pergunta que aí eu deixo para o Hernani, que é assim, será que só o crédito resolve? Porque as famílias vão estar endividadas e vão estar sem renda. Então, assim, apelar só para o crédito tem várias limitações. Talvez agora, no primeiro momento, no curto prazo, não seja essa a discussão que o Hernani está falando, tem que abrir para todo mundo mesmo, fazer o que tiver que fazer. Como Mário Draghi dizia lá na Europa, whatever it takes, mas, de repente, para o médio e longo prazo, é pensar, será que o crédito é o caminho? E aí eu deixo para o Hernani fazer alguma elaboração em cima disso. E eu completo, Hernani, só adicionando um ponto, que você mesmo falou de um grau de risco enorme, falando do velho Keynes, ou seja, não estamos numa armadilha clássica da liquidez e a chance de empossamento é gigantesco, dado o tamanho do risco e da guerra de todos contra todos, como você citou no início, ou seja, você não consegue nem dimensionar a certeza da sua expectativa, você não consegue nem criar uma projeção da própria expectativa. Isso mesmo. É isso mesmo, você tem toda a razão. É uma crise keynesiana clássica, talvez com umas pitadas de Mises, que aí depois a gente pode até explorar. Mas o ponto é a preferência pela liquidez, falando em economês, aumenta e aumenta dentro dos bancos também. Então, nesse sentido, a atuação do Banco Central de encharcar o mercado de liquidez tem uma funcionalidade, sim, e não é pouca coisa, não. Será que, você falou numa coisa assim, será que a gente tem risco sistêmico? Em 2008, a gente achava que não. Depois a gente veio descobrir que o Unibanco, na época, tinha feito uma atrapalhada na parte de derivativos, que era uma área que o Banco Central não controlava, e que tiveram que armar um jeito ali para vender, salvar a família Moreira Salles, e o Itaú absorveu. Desde então, os níveis de liquidez e de capital que estão exigidos, o nível de transparência aumentou muito no mundo inteiro, no Brasil. Então, a possibilidade de você, a partir da crise sanitária e da crise de demanda, gerar uma crise bancária, nesse momento eu não acredito. A inadimplência depois pode eventualmente pegar alguém, mas assim, não me parece que a gente tenha um risco sistêmico tão elevado nesse momento. Você tem um risco sistêmico social muito pesado. Aí sim eu acho. Que é um pouco o que o Norberto estava falando. Quer dizer, é absolutamente vital, uma vez que se segurou os bancos, a gente conseguir irrigar digamos assim, as pessoas mais necessitadas, os sistemas de saúde, permitir depois que as escolas voltem a funcionar, quer dizer, amparar e absorver. Isso significa o seguinte: subsídio na veia, endividamento na veia, até que você segura. Vai voltar ao que era? Não vai voltar ao que era de jeito nenhum, tá certo? Alguém vai sofrer mais, alguém vai sofrer menos, mas assim, pelo menos você não vai sofrer tanto quanto poderia ter. Há um custo de dívida pública, ok, mas é para isso que existe isso aí mesmo. O Estado moderno existe para fazer isso também, e nós estamos numa guerra. E na guerra é o seguinte: vale tudo, vamos embora, toca, etc. e tal. Então, hoje, o que me preocupa mais é como é que isso chega lá na ponta. Tardou muito, ok. Como é que você desempossa a liquidez? Eu acho que agora nós estamos nesse nível. O problema já não é mais que a liquidez esteja aí, ela está presente, tem disponibilidade, tem capital nos bancos para ir. A questão é como é que você tira eles e bota para fazer. O Norberto falou uma coisa: no limite, se for uma economia de guerra para valer, o Estado pode chegar e dizer o seguinte: você tem que. Você agora é ser obrigado a financiar tanto de microempresa, tanto não sei. Tem estrutura legal no Brasil para fazer isso? Tem. Será que a gente vai precisar chegar lá? Eu espero que não, porque
eu não acredito muito na eficácia disso, sabe? Assim, eu já trabalhei em banco muitos anos. Se ele mandar eu emprestar para você e eu não gostar de você, o que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, eu te empresto 100 e você faz um depósito comigo de 80. A gente sabe, ele vai exigir garantias, reciprocidade, e aí é o seguinte, nós vamos morrer todos na praia. Não é o melhor momento. Você faz isso se não tiver outro motivo, não tiver outra saída. Mas aí você precisa de um Estado, de uma vigilância, de um controle muito maior do que está aí. Eu tenho dúvidas da eficácia disso tudo. O que você tem que fazer, e eu acho que resolvia bem, era assumir risco. Então é o seguinte, eu racho o risco com você, vamos fazendo. O que for passível do sistema bancário atuar, você torna isso ainda mais... Aí ele vai fazer seleção adversa, ou seja, ele vai botar os piores clientes com você e vai botar os melhores clientes na cadeira. Ok, mas isso também faz parte do jogo, a gente já sabe que é assim. E aí é o seguinte, você tem que botar toda a sua carteira na minha mão, eu pegar... tem várias maneiras de você fazer, ninguém... Assim, os bancos públicos também não são bobos, apesar que ficaram mais bobos nos últimos anos, porque eles foram desmontados, no caso do BNDES, e foram meio privatizados, no caso do Banco do Brasil, um pouco menos no caso da Caixa, eu acho. E aí eu acho assim, esses bancos têm um papel fundamental, porque eu posso empurrar o sistema bancário privado pela concorrência também. Então é o seguinte, você tem que dar cenoura, como os caras fazem, que eu tomo risco, etc., faço... E tem que dar chibatada, que é pegar o Banco do Brasil e dizer, agora o Banco do Brasil é o negócio seguinte, vai tomar risco sim. Doutor BNDES, o BNDES tem um espaço de risco absurdo, por que ele não pode ir lá compartilhar, fazer, etc. e tal, papapá? Vai, e aí depois vai dando jeito. E se for o caso, a União dá uma garantia para o BNDES, e o BNDES pode estourar a boca do balão, entende? Esse me parece que seja o nó górdio nesse momento. E aí é o seguinte, por que isso? Porque em 2008, o problema era funding, o problema era a taxa de juros. Eu tinha que pegar o tesouro para subsidiar, eu tinha que pegar o tesouro para lançar papel e emprestar para o BNDES, porque não tinha, as pessoas às vezes não se tocam. Há 10 anos atrás a gente não tinha mercado de longo, o mercado do tesouro era a única coisa melhorzinha que a gente tinha e era o único cara. Hoje o BNDES pode lançar papel, lança 10 anos, 15 anos, 30 às vezes. Aqui é um negócio... que a gente tem que usar essa situação que a gente tem a nosso favor e não ficar como tem, não, vamos fazer depósito compulsório. Bobagem, está perdendo energia, não é disso que se trata. O problema não está aí, do meu ponto de vista. O problema está em linkar a ponta. O outro lado não bancário, ou seja, que não é passivo de bancário, é o lado informal, é o lado das pessoas mais baixa renda, das pessoas que moram e fazem atividades... o cara do Uber, o que eventualmente não tem, o cara que está lá na favela prestando serviço pessoal da favela, como é que você irriga? E aí, por exemplo, teve um negócio que, para mim, me deixou assim, muito amargo com relação às medidas que esse governo tomou, porque ele disse o seguinte, o Congresso foi lá e disse assim, tem que dar 600 reais, durante 2 ou 3 meses, não me lembro mais, para quem for informal. Legal. E o que eles fizeram? Eles disseram o seguinte, vamos meter isso dentro do Bolsa Família e leva o maior dos dois. O que isso significa? Significa que o nível de cobertura não vai aumentar. Não vai aumentar. Entendeu? Fica mais do mesmo. Ou seja, os caras que estão na ponta estão querendo evitar gasto de qualquer maneira, entendeu? Então é o seguinte, tem que fazer através do sistema de crédito, o que o sistema de crédito pode fazer. No limite, compulsório. Eu acho que isso tem que ser evitado ao máximo, mas também não tenho nenhum pudor de mandar fazer uma coisa dessa se for necessário. Mas tem aquilo que o mercado não vai conseguir. Aquilo que não tem jeito, não chega lá. E aí só o Estado tem. E o Estado tem condições financeiras para isso. Agora, eu não estou convencido ainda, Eduardo, Norberto, que esse governo, a ficha tenha caído inteiramente, entendeu? Eles ainda acham que isso aí é um resfriadinho, como falou o presidente, entendeu? E que vai passar. Que vai passar, eu também acho que vai passar. Mas eu não acho que é um resfriadinho, não. É uma pneumonia dupla, entendeu? Cavalar e, assim, generalizada, tá certo? Não é à toa que está todo mundo em casa, entendeu? O Hernani levantou um ponto que acho que é importante, que é numa crise desse tipo, diferente do que foi as outras, você tem que usar todos os instrumentos possíveis com criatividade, porque envolve vidas, emprego e pessoas. Norberto, eu vou fazer uma última pergunta curta, porque nosso tempo já está mais ou menos chegando ao fim da nossa entrevista, mas é um ponto que a gente não tocou aqui,
Eu sei que é um ponto complexo, mas é a questão da saída de fluxo de capitais. A gente já estava vivendo, antes da crise, uma expressiva saída de fluxo de capitais. E, pelo cenário recente, a saída aumentou mais ainda. Dado que foi o efeito cambial, dado que é a busca da liquidez, que é título da dívida, o retorno para o risco zero, que é o título da dívida norte-americana. Eu queria que você comentasse esse elemento, porque até que ponto esse fluxo de capital retorna, ou seja, sem esse retorno, mesmo com essa injeção de dinheiro, vamos dizer assim, esses ativos vão ter que ser sustentados basicamente por muita liquidez do Banco Central. Eu queria que você comentasse um pouco. E mais ainda, esse pessoal já estava saindo antes da pandemia, em parte, não sei se eu estou fazendo a análise errada, mas em parte não acreditando que boa parte das corretoras nacionais falavam sobre o crescimento brasileiro e o quanto, por exemplo, as bolsas ou os ativos, eles estavam, não dá para dizer em bolha, mas um pouco descolado de alguns segmentos produtivos. Bom, sobre a questão dos fluxos de capitais, assim, só para dar um panorama diante, várias pessoas já vieram conversar comigo sobre a questão da bolha, se era uma bolha, não era uma bolha e tudo. E eu vou confessar que ainda que eu não tenha uma visão fechada sobre o processo que aconteceu recentemente, até por uma falta de tempo de parar e conseguir olhar a coisa com calma, eu tenderia a rejeitar um pouco a palavra bolha. Eu acho que você teve no mercado brasileiro, principalmente o mercado de ações, mas também o mercado de renda fixa, você teve uma recomposição dos portfólios que foi basicamente induzida pela redução da taxa básica de juros pelo Banco Central, processo que vem ali desde 2017, 2018, né, e ganhou, e a gente chegou no piso histórico de taxa nominal e real de juros agora, muito recentemente. Então, esse movimento ele acompanhou isso. Parte da valorização dos ativos é resultado de uma simples recomposição de portfólio no sentido dos ativos privados, das dívidas privadas, debêntures, das ações das empresas brasileiras. E parte desse processo, pelo menos no que tange ao investidor doméstico, ele estava ligado a uma espécie de crença na fada da confiança ou na ideia tão vendida por esse governo e pelo anterior, do Temer, das reformas. Então, assim, eu não desassociaria parte desse crescimento e valorização dos ativos, ele tem um pé nessa fadinha da confiança. E é engraçado porque vê que os investidores estrangeiros não compraram isso. Que, na verdade, esse discurso das reformas vem desde 2016. Desde 2016 você está erodindo o sistema de proteção social brasileiro, o sistema, a reforma trabalhista do Temer primeiro, que gerou uma precarização muito grande da força de trabalho aqui. É só olhar a quantidade de entregador de Rappi, de iFood que tem na rua, alugando bicicleta aqui no Rio de Janeiro para poder trabalhar e tirar o seu sustento. Mas também a reforma da Previdência, que dificultou que as pessoas se aposentassem, e as outras coisas, né? Fila do INSS, descadastramento do Bolsa Família, a despeito da pobreza ter aumentado, uma série de coisas que enfim, foram as reformas. Só que todas essas reformas não geram demanda agregada e não geram crescimento, né? E isso está claro para o investidor estrangeiro. Não sei se você junta isso com a perspectiva de uma desvalorização cambial, e aí é que o investidor estrangeiro não vem mesmo. Vai realizar os lucros que ele teve no passado e não vai entrar de novo. Só que essa crise de agora ela cria uma nova questão. Você já colocou, você tem uma fuga dos emergentes para os ativos mais líquidos, de maior segurança, que são os títulos da dívida pública americana, né? A UNCTAD lançou um relatório hoje de manhã mostrando que, considerando o início da crise do coronavírus até agora, a gente teve uma saída de capitais dos emergentes, tanto dos mercados de ações quanto dos mercados de dívida corporativa, que foi o dobro da crise de 2008. Em um mês, a gente já está no dobro do que foi a crise de 2008 em um mês e do que foi a crise de 2008 em 3 meses.
a gente vai chegar no dobro daqui a uma semana. Então, é uma fuga massiva que está basicamente associada à perspectiva de desmonte das cadeias produtivas e de desaceleração da economia mundial, com um rebate muito grande aqui, que a gente já tinha uma economia fragilizada, que não crescia muito, que não gerava emprego de qualidade e várias coisas. Em reais, mas também em dólares, né? Para algumas empresas e tudo. Então, lá fora, o Banco Central americano, Federal Reserve, anunciou as linhas de swap, ou seja, basicamente uma linha de acesso à liquidez em dólares, incluso nisso. E o Banco Central do Brasil vai tentar operar essa linha aqui no Brasil para assegurar minimamente um bom funcionamento do mercado de câmbio, a despeito da gente ter um patamar aqui de câmbio que é completamente descolado do ano passado, do passado recente. Vamos dizer assim, o sonho dos novos desenvolvimentistas aqui do Brasil de ter um câmbio tão desvalorizado. Mas, por outro lado, você tem questões financeiras. Eu não sei se o Hernani quer complementar com alguma coisa em relação a isso, que são fundamentais e que o Banco Central vai ter que estar ligado nesses próximos meses aí. Eu quero sim, Norberto. O câmbio, eu acho que é uma coisa central hoje e o que vem pela frente. É muito interessante a subida do câmbio nos últimos meses, porque, na linha do que o Norberto estava falando, ele basicamente é um resultado da queda da taxa de juros mesmo. Certo? Tem uma situação estrutural. O que aconteceu? Na medida em que a taxa de juros foi baixando, a riqueza doméstica começou estava acostumada a ganhar dinheiro com mais rentabilidade, olhou aquilo e disse assim, está pouco botar em título do governo. E aí foi interessante porque ela não liquidou o título do governo, não. Ela liquidou as aplicações que ela tinha nos bancos e foi comprar ações. Quem fez isso? O doméstico, o estrangeiro não teve nada que ver com o processo de realocação de portfólios aqui dentro. Ele, na verdade, foi uma consequência. Na medida em que as pessoas foram pegando o dinheiro e comprando ações, e as ações foram subindo, o que aconteceu? Os bancos ficaram com um problema de liquidez e, subitamente, ou para surpresa de muitos, a taxa de captação dos bancos subiu. Então, enquanto a taxa de juros básica caía, a taxa de captação dos bancos subia. E o spread, a diferença entre a taxa final e a taxa do Banco Central, foi subindo para todo mundo na economia. E todo mundo dizendo assim, não, mas esses bancos agora estão querendo... Tudo bem que eles possam estar querendo ganhar mais dinheiro mesmo, que eu acho que isso está no sangue deles. Mas, no fundo, se tinha um problema sério de assimetria. Por quê? Porque a valorização fazia isso, tá certo? E o que aconteceu? O estrangeiro olhava e dizia assim, oba, vou embora. Vou faturar e vou embora, porque eu estou na Bolsa, a Bolsa está no auge, eu vou embora de uma vez. E aí não tinha estrangeiro entrando. Então, a grande briga que a gente assistiu nos últimos tempos foi o mercado contra o Banco Central. Por quê? Porque o mercado queria dizer assim, o Banco Central não intervém, deixa a taxa de câmbio ir para o espaço, porque isso vai fazer com que o mercado brasileiro fique barato e o estrangeiro entre. E com isso eu tenho mais gente comprando e aí o mercado se estabiliza. E o Banco Central, que não é bobo, porque sabe que não se briga com taxa de câmbio, começou a vender reserva. Né? Então, esse fenômeno está aí, veio, e ele vai continuar com algumas mudanças, eu depois mostro qual é. A segunda coisa foi também que esse governo não ajudou. Né? Quer dizer, o Economist está chamando o Bolsonaro de Bolsonaro, ou seja, o cara que fica no meio da crise, tocando a harpa, vendo a fogueira de Roma, vendo as pessoas morrerem com a epidemia. Então, a nossa cara lá fora está muito ruim. Mas, assim, não acho que isso seja o determinante, não. Eu acho que tem um processo geral, que o Norberto estava falando, de retirada de dinheiro dos países emergentes, até porque o Líbano quebrou, o Equador quebrou, a Argentina quebrou e a Turquia está quebrando. Só para dar 4 exemplos de países médios
Que, porra, dá para o fundo aguentar? Dá para aguentar, tem que fazer, etc. Mas eu estou dizendo, não está um bom momento assim para ficar botando dinheiro por aí, não, entendeu? Então, assim, aquela grande euforia do passado, a saída do que está acontecendo no Brasil não está descolada do processo geral em que os caras estão reduzindo as posições deles para os países emergentes, porque estão com preocupação mesmo de portfólio, de onde é que vai botar dinheiro, etc. E tal. Qual é a nossa grande vantagem? 360 bi, se a gente não tem um problema sério, que a gente não tem um problema sério externo, do meu ponto de vista, dá para aguentar um bom tempo de ir trabalhando aí na margem, deixa o dólar flutuar um pouquinho, etc. e tal, e vamos embora. O que vai acontecer aí para frente? É difícil a gente fazer futurologia, mas assim, muita gente se queimou com esse problema agora. O que é que eu quero dizer? Foi muito dinheiro que saiu de renda fixa e foi para renda variável, comprar ações, e que tomou um ferro de 50%, 70%. Isso gera um gosto amargo, né? Ninguém gosta de perder dinheiro, né? Ninguém. Então, assim, vai dar um tchan aqui dentro contra isso? Não. Então, a minha expectativa é que, saindo da crise, a Bolsa melhore um pouco, mas não vai voltar aos 120 do passado tão cedo. Né? E vai subir devagarzinho, etc. e tal, não sei o quê. O pessoal lá fora também vai ter que se reacomodar esse tipo de coisa. Né? Acredito também que isso vai dar um cala-boca nesse pessoal interno que estava dizendo, do meu ponto de vista, de uma maneira, digamos assim, uma certa soberba, não precisa de ter reservas, vende porque diminui a dívida pública e faz... Vamos devagar com a dor, porque a situação aí fora não está para peixe e a gente tem um déficit externo que precisa olhar. Não está um horror, mas já tem que olhar. Então, a saída desse processo todo vai ser... Uma parte dá para ver, ou seja, a Bolsa não vai retomar, mas vai melhorar, não vai ter aquela vitalidade que teve, as pessoas vão voltar para a renda fixa, não vai ter entrada de capital estrangeiro, mas nós não vamos ser a bola da vez no mercado internacional. A Turquia quebra, antes disso, só leu o Financial Times, que já estão publicando lá que o próximo da lista é a Turquia, a Argentina, Equador também, e deve ter alguns outros aí que eu não conheço, tá certo? Não sei se tinha alguma coisa mais para comentar, mas assim, vai precisar de ajuste fino. O que eu acho? A minha sensação é que esse drive liberal, que vinha já há algum tempo nos políticos, de um lado, eu vi isso no Congresso, eu fiquei impressionado, e dentro da administração federal, vai acontecer duas coisas. Vai ter um time que vai radicalizar mais. Mas eu acho que a grande maioria vai se tornar menos aderente ao projeto liberal que estava rolando. Então, vai haver uma certa... assim, vai haver um tour de force aí que a gente precisa observar. Então, tem um problema político que a gente tem que ver o que vai acontecer, tem um problema lá fora para a gente ver o que vai acontecer e tem que ver se a destruição do tecido social e a destruição do tecido econômico vai gerar alguma coisa tão complexa, o que eu não espero. Certo? Eu espero que a luta política aumente e eu espero alguma tensão externa, mas não tão pesada sobre nós, entendeu? A destruição disso é que eu acho que a gente está no meio de um processo ainda difícil de perceber. Há jeito disso não ser muito complicado, mas assim... Nesses momentos, gente, é o seguinte, o sistema normalmente funciona todo no automático, é que nem o avião, né? Você botou ali o piloto automático, ele vai. Mas na hora que tem turbulência, piloto importa. Esse aqui é o ponto. Economia não é nada diferente. Então, o que esses caras estão fazendo, o que eles vierem a fazer, vai nos levar numa direção ou outra, e isso pode ter consequências cavalares. Eu tenho uma certa dúvida. Ele falou do Banco Central. Eu tendo a concordar com o Norberto. Eu acho que os caras do Banco Central estão fazendo um trabalho direitinho. Até tardio um pouco, mas assim tal. Mas o cavalo de pau que está em curso no Ministério da Fazenda, que está em curso no BNDES
e que eu, fora a caixa, mas assim, acredito que no Banco do Brasil, eu acho que ele ainda é um ponto de interrogação que está muito longe do cenário que ele deveria estar nessa altura da crise, entendeu? Então, basicamente, minha visão para frente é essa. Professor Hernani, professor Norberto, estamos encerrando aqui o nosso vídeo. Gostaria de agradecer muito pela entrevista. Acho que muito esclarecedora para muita gente. Eu vou passar para vocês para pedirem na fala final. E, novamente, obrigado. E quando, em algum momento na frente, voltaremos ainda a discutir novas avaliações da crise. E espero, como você levantou, professor Hernani, o sistema consiga se ajustar, mas como você falou, o problema é o piloto no meio da turbulência. É complicado isso quando o piloto não é amador para levar o avião. Isso aí. Bom, já que eu estou falando, Eduardo, Norberto, foi ótimo estar aí hoje conversando com todo mundo. Eu acho que talvez valha mesmo, daqui a um mês e meio, 2, a gente sentar de novo e tentar ver o que dá para ver para frente, entendeu? E ver. Eu acho que é importante a gente poder prestar um serviço aí como Instituto de Economia para a população, tentar esclarecer. As pessoas ficam muito em pânico, ficam muito apavoralhadas e começam a demandar, a absorver com muita facilidade informação muito ruim que acontece por aí. Então, eu acho assim, essa iniciativa genial nesse momento e estamos prestando aí um serviço público. Viu? Um abraço e obrigado pela oportunidade. Bom, e eu aproveito também para agradecer aí, Eduardo, o convite e também agradecer a vocês a conversa, acho que foi muito produtivo. E só para fechar mesmo, eu acho que tem um último comentário que talvez a gente tenha deixado passar, mas é que talvez essa crise agora ela gere mudanças institucionais que venham para ficar. Acho que eu mencionei no meio da conversa que a gente falou que o Banco Central ele é o banco do Estado, ele é o banco dos bancos. Acho que talvez daqui para frente, cada vez mais você vai começar a discutir em linha com o que já vem se discutindo, sendo discutido por algumas pessoas, do Banco Central como o banco das pessoas, né? E aí você já tem toda uma discussão tecnológica disso, do Banco Central emitir moedas digitais, criptomoedas, as contas das pessoas nos bancos centrais. Então tem um longo horizonte aí nessas possibilidades para a gente acompanhar e ver no futuro, ver o que vai estar sendo feito lá fora também, além do que o Banco Central do Brasil faz aqui. E uma discussão que a gente passou batido, mas que talvez volte para a mesa, que é a questão dos controles de capitais. Talvez agora não faça sentido, a gente já perdeu completamente o time disso, mas talvez aí nos próximos meses ou no próximo ano a gente tem que começar a olhar para isso de novo. Será que a gente vai querer um sistema que opere com essa volatilidade, com essa instabilidade, sendo aqui brasileiro, sendo suscetível aos fluxos de capitais do exterior? Então, acho que essas duas discussões são coisas para pensar mais a médio e longo prazo, e para deixar aí com vocês. Muito obrigado aí e boa tarde, boa noite, bom dia a todos que estejam assistindo. Até a próxima. Tá ok, pessoal. Obrigado. Quem está assistindo, compartilhe. Lavem as mãos, fiquem em casa. E estamos encerrando mais um vídeo da série do Estúdio de Economia da FRJ, Crise Covid-19.